Amém? Então vamos lá, Marcos capítulo 8, versículo 1. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, repete comigo, outra vez. Se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos, ele disse: o Senhor está aqui fazendo a multiplicação dos pães e dos peixes. Aqui é a segunda multiplicação dos pães e dos peixes. Versículo 2: tendo compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tem o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: donde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhes perguntou: quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que esses igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com os seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. Amém. Coloca a mão no seu coração, feche e coloca a sua Bíblia sobre a cadeira. Vamos orar por nós, para que a gente possa receber a palavra que vem da parte do Senhor. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, mais uma vez, porque nós temos a oportunidade, Senhor, de estar na tua casa, estar na tua presença. Poderíamos, Senhor, estar em tantos outros lugares, mas o Senhor nos escolheu para que nós estivéssemos aqui esta noite. Então, Pai, eu peço que o Senhor venha agora limpando o nosso coração. Limpa o coração de cada um aqui essa noite, Senhor. Tira cada uma das preocupações do dia de hoje, as preocupações com o dia de amanhã. Leva cativa, Senhor, a nossa mente agora. Pai Todo-Poderoso, nós queremos ouvir, Senhor, a Tua voz aqui. Nos ensina, Senhor. Pai Todo-Poderoso, mostra através da Tua palavra aquilo que o Senhor quer para cada um esta noite. Senhor, eu peço agora que o Senhor me diminua aqui, Senhor, como pregador da Tua palavra. Que os Teus filhos aqui não ouçam a voz do pregador, mas que eles possam ouvir a Tua voz esta noite. Nós glorificamos o Teu santo nome por tudo. E desde já, Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor vai fazer ainda no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Pode se assentar. Essa é uma história muito conhecida da multiplicação dos pães e dos peixes, e tem um motivo de o Senhor ter me dado essa palavra e falar da segunda multiplicação. Mas antes de entrar aqui na palavra propriamente dito, eu quero falar algo para vocês, que o Senhor ele sempre vai nos dar oportunidade. Amém? Fala para o seu irmão, o Senhor sempre dá oportunidade. E eu gostaria de relembrar algumas coisas que aconteceram, há 15 dias atrás, quando o Senhor nos levou lá para o sertão nordestino, porque nós vimos coisas incríveis acontecer ali. Eu não vou falar do impacto sertão, nós já falamos aqui, mas ali o Senhor nos deu oportunidade como igreja de fazermos coisas para Ele. E é incrível porque a todo momento o Senhor sempre está dando oportunidade para que a gente possa fazer algo por Ele. E talvez no nosso dia a dia, na correria que nós estamos, no calor do trabalho, nas nossas aflições, nós olhamos para todas as coisas que estão acontecendo à nossa volta e dificilmente a gente acaba vendo a oportunidade que o Senhor está nos dando para fazer algo para Ele, para falar da palavra dEle, para ensinar alguém, para exortar, ou que seja. Mas nós temos que ficar atentos às coisas que o Senhor quer fazer. E ali foi incrível porque nós fomos ali como igreja e muitos dos nossos jovens tiveram a oportunidade de fazer coisas incríveis ali. Coisas que talvez eles nem imaginassem fazer. Aliás, o que nós fizemos ali foi muito além daquilo que a gente esperava ou daquilo que imaginava. Porque o nosso Deus é um Deus poderoso. E quando você está disposto a fazer algo para Ele, meu irmão, não tem quem impeça. Não tem quem impeça.
Então é muito bom, e a gente tem que estar preparado para que a gente possa ser usado pelo Senhor. A gente tem que estar, na verdade, com um bom ânimo para poder fazer algo por Ele e para Ele. O Senhor nos chamou à toa. Ele não nos chamou para que a gente tenha aflições nesse mundo, para que a gente trabalhe, para que a gente fique preocupado com as coisas. Isso vão acontecer, já faz parte da humanidade. Mas Ele te chamou porque Ele quer te dar oportunidades e principalmente para que você trabalhe para o reino dEle, para que você seja usado por Ele. E isso é muito lindo, porque isso não acontece de qualquer maneira, irmão. As coisas do Senhor não acontecem como a gente imagina que aconteça. Porque para que você seja usado, além de dar oportunidade, Ele vai te dar poder. Além da oportunidade, Ele vai te dar poder. Por isso que eu gostaria de falar para a igreja esta noite, que a oportunidade, ela gera poder. Repita comigo, a oportunidade gera poder. Quando a gente olha para a palavra do Senhor, a gente vai ver aqui as oportunidades que Ele deu aos homens e às mulheres, para que eles pudessem ser usados de maneira poderosa. Tudo aquilo que o Senhor faz é grandioso, amém? E Ele quer que você faça as coisas dEle com autoridade, com poder. E Ele vai abrir as portas para que isso aconteça. Ele sempre vai dar oportunidade para que esse poder que vem através dEle, seja gerado através da sua vida. E é assim que Ele está fazendo aqui na palavra onde que nós lemos. Mas antes de falar aqui sobre a multiplicação dos pães e peixes, porque é uma história linda, uma história verdadeira, a gente precisa entender algumas coisas além disso. Olha, a multiplicação dos pães e dos peixes, ela mostra o amor do Senhor para com o seu povo, a misericórdia dEle, a preocupação dEle com o miserável, com o aflito, muitas outras coisas. Mas eu quero trazer outra perspectiva para você dessa multiplicação. Algo que talvez você não tenha pensado antes, mas aquilo que os discípulos passaram, talvez você esteja passando na tua vida e você não esteja percebendo. Mas antes de entrar e falar realmente dessa multiplicação, desse texto, a gente vai primeiro relembrar algumas coisas que eu gostaria de falar isso, porque você muitas vezes se esquece de quem é você diante do Senhor. Você não é uma pessoa comum, amém? A pessoa comum está lá fora. A pessoa do mundo são pessoas comuns. Você não é uma pessoa comum. Você é uma pessoa escolhida. É uma pessoa que foi chamada pelo Senhor. E a gente precisa relembrar algumas coisas. Abra a palavra do Senhor lá em Mateus capítulo 28 para mim. 28, 18. Você também pode seguir aqui no telão. Mateus capítulo 28, versículo 18. Para que a gente possa entender aquilo que o Senhor quer falar conosco aqui, a gente precisa relembrar que o Senhor Ele nos deu autoridade. O Senhor nos deu autoridade. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Essa palavra autoridade vem do grego exousia. Não está falando aqui da outra palavra que significa poder, que nós vamos ver já, que significa dunamis. Esse poder está falando aqui, exousia. Olha, eu tenho licença, eu tenho permissão de Deus para isso. É isso que o Senhor está falando. Então Jesus, aproximando-lhes, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então essa autoridade foi dada a cada um de nós. Você é discípulo do Senhor? Então essa autoridade está sobre quem? Sobre nós, sobre você. Amém? Atos capítulo 1, lá no versículo 8, o Senhor vai falar sobre poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Essa palavra aqui, poder, no grego, o nome dela chama dunamis. Isso aqui é um poder, é uma explosão, isso é muito forte. Dunamis, você lembra da dinamite, da palavra dinamite.
É diferente do outro poder que está falando sobre permissão. Então ele está falando assim, ó, mas recebereis poder. Esse poder está sobre você, meu irmão, minha irmã. Você que recebeu o Espírito Santo de Deus. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Então nós relembramos, nós temos autoridade, e o Senhor nos deu poder. Lucas capítulo 9, se você quiser abrir, lá no capítulo 9, no versículo 1 e 2, o Senhor continua dizendo: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para efetuar curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Uau! Então aqui ele está confirmando: eu dei para vocês poder, e eu dei para vocês a autoridade. Receba isso sobre a tua vida, meu irmão. O Senhor nos deu poder e nos deu autoridade. E agora eu volto para o meu texto, porque eu disse que a oportunidade, ela gera poder. E como que nós podemos gerar esse poder? Então vamos lá. A primeira coisa que nós temos que entender essa noite é reconhecer a autoridade que está em Jesus. Você reconhece essa autoridade que está no nome do Senhor Jesus Cristo? Olha, meus irmãos, tem muita gente que diz que sim e que não reconhece essa autoridade. Imagina ou acha que Jesus não pode fazer todas as coisas. Lembre-se, nada é impossível ao nosso Deus. Nada é impossível ao nosso Senhor. Então nós temos que reconhecer essa autoridade. E olha, nós vamos ver aqui algumas coisas sobre a multiplicação dos pães e dos peixes, que talvez agora, talvez não, eu quero que você, quando nós estivermos lendo esse texto, que você olhe agora para a sua vida. E lembre-se que o Senhor te deu autoridade e deu poder. Eu quero que a igreja abra lá em João capítulo 6. Vamos abrir junto? Nós precisamos. João capítulo 6, versículos 5 e 6. João 6, capítulos 5 e 6. Aqui vai falar sobre a primeira multiplicação. O texto que nós lemos foi da segunda multiplicação de pães e peixes, amém? Nós vamos ver a primeira multiplicação de pães e peixes. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhe dar a comer? Quem que está perguntando para Filipe aqui? Jesus. Então olha só, imagine Jesus 100% homem, 100% Deus, sabendo que aquilo que ele pode fazer, aquilo que ele ia fazer, e ele chega agora ali então para o seu discípulo e fala: olha, onde que nós podemos agora comprar pães para alimentar todo esse povo aqui? Entenda o que o Senhor quer falar agora com você, meu irmão. Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. O Senhor já sabia o que Filipe ia falar, mas o Senhor pergunta isso agora para ele: onde compraremos pães e peixes para dar a comer? Que coisa incrível, né? Porque nós sabemos que o Senhor foi poderoso para multiplicar os pães e os peixes, e o Senhor está perguntando isso para o discípulo dele: onde que eu posso comprar? Qual que é a venda? Onde que a gente vai conseguir alimentar todo esse povo? E ele continua, mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um pedaço? E ele confirma: olha, é muito dinheiro, tem muita gente aqui, 200 denários é muito dinheiro para a gente comprar de pão. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Uau! Eles sabiam que ali tinha uma grande multidão com eles. A primeira multiplicação, cerca de 5.000 pessoas ali, homens. E o Senhor pergunta ali para o discípulo: onde que compra esse pão? E o outro ainda, discípulo, ainda fala aqui, né, aqui ele pega e fala: olha, mas o que é isso para tanta gente? Meu irmão, diante das dificuldades, o Senhor ele vai te dar oportunidade para gerar poder.
Aqui os discípulos estavam tendo a primeira oportunidade de fazer isso diante dele, diante do Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele perguntou isso para eles. Ele poderia ter feito de outra maneira. Ele viu, teve compaixão do povo, ele já sabia quem tinha pão, quem não tinha, e ele poderia e bastava apenas, olha, traga para mim o pão e o peixe aqui que eu vou multiplicar, e eu vou dar de alimento a este povo. Mas ele fez ao contrário, ele foi perguntar isso para quem? Para os seus discípulos. E eles não entenderam aquilo que o Senhor queria com eles. A oportunidade gera poder. Meu irmão, não perca essa oportunidade de gerar poder. O Senhor já te deu isso. Gerar poder diante de uma dificuldade, diante da sua vida financeira, diante da doença que está dentro da sua casa, da sua família, diante das diversidades que estão acontecendo na sua vida. O Senhor já deu autoridade, deu poder para você vencer isso. E o Senhor a todo momento Ele está perguntando, como Ele perguntou aqui, onde nós podemos comprar o pão? Onde nós podemos comprar o pão? É como se Ele falasse, olha, é só fazer. Eu já dei autoridade para vocês e nós vamos ver aqui. Os discípulos tinham visto centenas de milhares, de milagres de Jesus e não reconheceram a autoridade naquele momento que estava nele. Uau! Eles estavam junto de Jesus e eles não reconheceram e trataram aquilo de maneira humana. Lucas capítulo 9, 12 e 13, se você quiser abrir, eu vou ler aqui. Aqui também vai falar da primeira multiplicação, mas lá, agora no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 9, versículo 12 e 13. Mas o dia começava a declinar, então se aproximaram os 12, e lhe disseram, quantos? 12, os 12 discípulos estavam ali. Despede a multidão para que indo às aldeias e campos vizinhos, se hospedem e se achem alimento, pois estamos aqui em um lugar deserto. Ele, porém, lhes disse, dai-vos vós mesmo de comer. O Senhor está falando para os discípulos, eles precisam se alimentar? Então, dai a eles de comer. O Senhor está falando isso para os discípulos. Responderam eles, não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Então olha só que incrível, imagine ali agora os discípulos estavam preocupados com aquela multidão, que aquela multidão ela ia desfalecer, não tinha comida, e agora os discípulos chegam para o Senhor, falam tudo aquilo ali, e o Senhor fala para eles, dá para eles de comer. E o Senhor fala isso para você, meu irmão, essa noite, dá a eles o de comer, sobre você tem autoridade, sobre você tem poder, meu irmão, e você tem que entender quem que você é nesta terra, porque o Senhor a todo momento está dando oportunidade para você fazer isso. E no meio da dificuldade, você tem que entender também que existe essa oportunidade de ser gerado o poder, aquilo que está sobre cada um de nós. E agora quando a gente volta lá agora para Marcos, volta lá para Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8 que nós lemos aqui, que é a segunda multiplicação agora, hein? Tá bom? E ali o Senhor está falando, se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhes responderam, donde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? Meu irmão, quando eu li essa palavra hoje, o Senhor me mostrou isso aqui, olha, começou a me dar cólica, é sério, presbítero Jussara, é sério, porque os discípulos estavam com eles, e os próprios discípulos falam para o Senhor, quem que poderá, de onde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? Aqui é a segunda multiplicação dos pães e peixes, eles já tinham passado pelas mesmas coisas, estavam junto com o Senhor Jesus, e o Senhor está dando agora novamente a oportunidade, para que eles exercessem o poder que estavam sobre eles, e eles assim não fazem. Meu irmão, você tem que exercer a autoridade e o poder que está sobre você diante das coisas. Talvez você esteja vivendo coisas repetitivas na sua vida, e você está se desgastando, e esquecendo de quem é o Deus a qual você serve, ao Deus que já deu autoridade e poder para você diante dessas coisas. E aqui esses homens estão falando para o Senhor, quem poderia fazer isso? Eles estão falando isso para o próprio Filho de Deus, para o Senhor Jesus. Que coisa, né, pastora Vilza?
quando a gente olha para os discípulos e eles fazendo isso. Mas isso também mostra quem nós somos. Porque será que nós agiríamos assim como os discípulos agiram? Agiríamos ou não? Meu irmão, sim. Eu creio que eu já agi muitas vezes como os discípulos diante das diversidades da minha vida, e esquecendo de quem é o meu Deus. Diante das dificuldades, qual o tipo de comportamento que nós estamos tendo? Olha, uma coisa incrível acontece no meio do cristianismo, no meio dos cristãos, tá bom? Nós temos uma memória espiritual muito fraca. Nós temos uma memória espiritual fraca. Porque, meu irmão, quando eu olho para trás aquilo que o Senhor fez para mim, eu tenho que me alegrar e me lembrar todos os dias disso, para que eu seja fortalecido, para que eu entenda quem é o meu Deus. Eu tenho certeza que você tem história de vitórias na tua vida. Só que diante de algumas dificuldades que você tem passado, você se esqueceu daquilo que o Senhor já fez. Você se esqueceu da autoridade que está sobre você e do poder que Ele já deu a cada um de nós. Isso nós não podemos esquecer. Essa memória espiritual fraca, nós temos que romper com isso. Nós temos que acabar com isso na nossa vida. O Senhor, Ele sempre criará oportunidades para que o seu poder, que haja através de nossas vidas, seja gerado diante das situações, principalmente das situações difíceis. Você quer ver o poder do Senhor? É diante de uma situação difícil. É quando você entende quem você é diante do Senhor, e você agora age com poder diante daquela dificuldade, e você consegue vencer. Eu quero encher você de ânimo essa noite, e que você se lembre que sim, que há poder e autoridade que já está sobre você, meu irmão. Qual é a sua dificuldade do dia de amanhã? Qual é a dificuldade de uma sentença que já foi dada, que não tem mais jeito, não vai ser resolvido, não tem volta? Fala para mim, qual é? Meu irmão, diante do Senhor Jesus Cristo não existe, porque o nosso Deus, Ele pode todas as coisas, amém? Podemos ouvir glória a Deus? Ele pode todas as coisas, e Ele espera que você, diante das situações, das oportunidades que Ele está dando a você, que você gere poder nisso. Fala, gerar poder. Quando nós olhamos para situações difíceis, a vida de Paulo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, nós vamos ver ali que o Senhor colocou um espinho na carne de Paulo. E ele fala que o Senhor colocou aquilo ali para que ele não tivesse soberba diante do Senhor. E ele pede para que o Senhor tire aquilo da carne dele 3 vezes. Depois, com um tempinho, você vai ler aquilo lá. E ali o Senhor fala para ele, né? Quem está falando é o Senhor. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você está fraco diante das situações? Está difícil? Está doendo? É agora que vai ser manifestado o poder. É agora que você tem a oportunidade de manifestar esse poder que é dado através do Senhor Jesus Cristo na tua vida, meu irmão. Então pare de andar de cabeça baixa. Não se torne mais uma pessoa mimizenta diante do Senhor. O que Ele quer fazer é que você viva uma vida extraordinária e que você vai além da palavra dEle. Porque isso já está dado a cada um de nós. E nós temos que tomar poder disso, posse disso. Aleluia. Aqui em Lucas, quando nós vemos a primeira multiplicação e depois na segunda multiplicação, e a gente vê a humanidade do homem, e essa humanidade do homem que estava neles, ela vem se estendendo até hoje, nos filhos do Senhor, que somos nós, e nós temos que romper com isso daí. E voltando lá para Paulo, quando ele fala dessa questão, da dificuldade que ele estava passando, e o Senhor fala ali que a basta dele, né, que a minha graça te basta, e ele fala ali que o poder, ela se aperfeiçoa na fraqueza, e ali, né, o Paulo fala, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Meu irmão, pare de reclamar das dificuldades que você está passando.
Paulo aqui ele está ensinando o que você deve fazer. Ele fala assim: me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repose o poder de Cristo. Pare de reclamar das suas dificuldades. Diante das dificuldades, você glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo. Dê honra ao Senhor Jesus Cristo. Se coloque debaixo do senhorio dEle, porque Ele, através dEle, Ele vai dar poder a você, para que você vença essa dificuldade na sua vida, meu irmão. Olha, quando eu não tinha o Senhor, e hoje eu faço uma reflexão da minha vida antes do Senhor, coisas que eu poderia ter resolvido de maneira rápida e fácil, e eu protelei isso durante anos, porque eu não entendia da autoridade e do poder que nós temos através do nome do Senhor Jesus Cristo. E Ele quer isso para cada um de nós. A oportunidade gera poder. Então nós vimos aqui que a maneira que nós geramos poder, primeiro, reconhecer a autoridade que está em Jesus. Você reconhece a autoridade que está em Jesus Cristo? Então esteja preparado, porque Ele vai criar oportunidades para que isso gere poder na tua vida. E para que você também gere poder na vida de outras pessoas. Então que você seja usado por isso. A outra maneira de gerarmos poder é mediante a fé. Meu irmão, sem fé não há mínima possibilidade de gerar poder algum. Sem fé não há mínima possibilidade de gerar poder. Lá em Mateus capítulo 17, lá tem uma história muito linda de um jovem possesso. E eu quero ler aqui de maneira rápida, para que a gente entenda que sem fé nada é gerado. Esse poder é diferente do poder humano, da nossa força, do nosso braço. É um poder espiritual, que vai muito além do poder humano. Então Mateus capítulo 17, lá no versículo 14, a palavra nos fala: e quando chegaram junto da multidão, aproximou-se dele um homem, que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece do meu filho, porque ele é lunático, e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo, e muitas na água. Apresentei-os aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Então ele está dizendo que o filho dele tem um problema, e ele já falou que ele apresentou o filho dele que é lunático, está possesso, aos discípulos, e os discípulos nada puderam fazer. E aqui então Jesus fala, Jesus clamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estareis convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular. Olha só, os discípulos viram aqui, ele foi perguntar em particular para o Senhor Jesus: por que não pudemos expulsá-lo? Bom, eu creio que talvez aqui eles tenham ficado constrangidos com aquilo, né? Porque foram expostos, eles não puderam fazer nada pelo menino, e o Senhor fez, e agora talvez esse constrangimento ficou no coração deles, e eles foram perguntar isso a Jesus. E ali então agora Jesus vai responder para eles: por causa da pequenez da vossa fé. Meu irmão, sem fé você não consegue gerar poder diante das diversidades da sua vida. Seja na alegria, seja na tristeza, sem fé não há possibilidade de gerar poder. O Senhor vai dar oportunidade para você, mas sem fé não vai passar daquela oportunidade. Ela vai embora e o poder não vai ser gerado. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Meu irmão, nada será impossível a você que tem fé, e que diante das oportunidades você gere poder. Esse poder que vem do alto, esse poder que é nos dado através do nome do Senhor Jesus Cristo, que está disponível a cada um de nós. Você recebe isso? Está sobre cada um de nós. Eu recebo. A presença da fé na vida de alguém é como um canal para que o poder de Deus flua. Então a fé é como se fosse um canal de um rio, onde o poder do Senhor agora ele vai fluir nesse rio, ele vai fluir nesse canal. Se não tiver fé, esse canal está seco, não tem água, não tem nada. Não vai passar apenas de uma mera oportunidade na vida de uma pessoa. Não há possibilidade de gerar poder sem fé. Fé gera poder, poder gera
milagres. Poder gera milagres. Meu irmão, você quer ver milagres acontecer na tua vida? Quer ver? Use a autoridade que o Senhor te deu. E diante dessa oportunidade, gere poder diante dessa situação. É um câncer. Então você tem a oportunidade, agora olha só, o Senhor está dando a oportunidade de uma coisa tão difícil, tão complicada, de gerar poder e declarar a cura sobre essa pessoa. Nós temos, eu creio que 5 pessoas entre nós que estão com câncer na igreja. E nós temos orado. E nós cremos no nome do Senhor Jesus Cristo que essas pessoas serão curadas. E nós vamos ver elas curadas. Porque o Senhor está dando essa oportunidade para nós gerar poder na vida delas. Através do nome dEle. E nós vamos ver, nós vamos nos alegrar com isso, em nome de Jesus. E esse tempo vai chegar. E essas pessoas estarão aqui um dia, em nome de Jesus, dando testemunho delas. Porque nós, como igreja, nós geraremos esse poder através da fé. E da oportunidade que o Senhor está dando para isso. Amém? Lá em Mateus 13:58, aqui ele fala da história onde o Senhor Jesus ele foi rejeitado no local onde ele nasceu, em Nazaré. Ele foi rejeitado pelos seus. E olha, meu irmão, como é tão preciosa a fé. Porque ele ali, sendo o Filho de Deus, ali ele operou pouco milagre. A palavra ali fala assim para nós, Mateus 13:58. Ele não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Meu irmão, se você não crê, as coisas não vão acontecer. Se você não tiver fé, o poder que está sobre você não vai ser manifestado. O Senhor estava na cidade deles e eles perguntam, olha, ele não é o filho do carpinteiro? Não é Maria, a mãe dele? As irmãs dele não vivem entre nós? E eles falavam aquilo duvidando de quem era o Senhor Jesus Cristo. E ele, sendo o Senhor, ele fez ali poucos milagres, diante das incredulidades daquele povo. Então, meu irmão, você tem que ter fé, para que o Senhor opere esse poder na sua vida, amém? Você tem que ter fé. Sem fé é impossível gerar poder. Mediante a fé, nós temos outra história muito linda, a mulher do fluxo de sangue. Fé gera poder. Lembre-se, né? Essa mulher tinha um fluxo de sangue, tinha gastado dinheiro com o médico, não se resolvia. E ali a palavra, né, lá em Lucas capítulo 8, no versículo 43 e 46, e ali ele vai contar a história dessa mulher. E ali no versículo 44 a palavra nos fala assim: veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo lhe se estancou a hemorragia. É fé. Uau! Ela teve a oportunidade de tocar nas vestes do Senhor. Ela tocou, teve a oportunidade, ela teve a fé, e isso gerou poder na vida dela, poder que ninguém tinha, não se resolvia, mas o Senhor resolveu, o Senhor a curou. E ali o Senhor fala, mas Jesus lhe disse, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse, mestre, as multidões te apertam, te oprimem, e diz, quem me tocou? Contudo Jesus insistiu, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Meu irmão, o Senhor esta noite está esperando que você toque na orla dele com fé. Ele está dando oportunidades para você, que você toque na orla dele com fé, para que o poder que está nele recaia sobre você, como recaiu sobre aquela mulher. O que é difícil para a tua vida? O que está sendo difícil para você hoje, você que está aqui? Nada é impossível para aquele que crê. Creia quem é o nosso Deus. Saiba que o nosso Deus é um Deus poderoso. Outra história de fé, Hebreus capítulo 11, de Sara. E a palavra aqui, ela vai nos revelar que Sara, ela só conseguiu engravidar, só que conseguiu gerar filhos através do poder, através da fé. Hebreus 11, versículo 11. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe. Pela fé ela recebeu poder. Meu irmão, tenha fé para você receber poder. O que está estagnado na tua vida, o que não está gerando, o que não está sendo gerado na tua vida,
Tenha fé para você receber poder, para isso ser gerado. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Você tem promessa sobre a tua vida? Deus é fiel para cumprir. Quem está falando isso é a própria palavra. Pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Eu tenho várias promessas sobre a minha vida, e eu sei que Ele é um Deus fiel, e um dia essas coisas vão se cumprir na minha vida. O que eu tenho que fazer e você tem que fazer? Caminhar em fé. E diante das oportunidades, você não perder isso. Não perder a oportunidade de exercer o poder que está em você. Pela fé os discípulos foram além. E eu gostaria aqui de algo muito lindo que acontece, porque lá em Lucas capítulo 10, aqui vai contar uma história que está relacionada a tudo que nós estamos falando agora. Antes da primeira multiplicação dos peixes. Se você quiser abrir comigo lá em Lucas 10, capítulo 17. Meu Deus, o tempo voa. Lucas capítulo 10, versículo 17. Aqui, meu irmão, a história, para a gente ganhar tempo. O Senhor, Ele envia 70 discípulos, de 2 em 2, pelas cidades, para entrar na casa das pessoas. Ali você pode ler na sua casa. E ali o texto nos fala assim: então regressaram 70 possuídos de alegria, dizendo, eu lembrei da nossa turma, da nossa equipe, da nossa igreja, lá em Botuporã, no sertão da Bahia. Quando eles regressavam das ruas, cheio de alegria, porque o Senhor, eles tinham exercido o poder do Senhor naquele local. Então regressaram 70 possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhe disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Essa autoridade está sobre você, meu irmão. O Senhor já deu essa autoridade sobre você, e sobre todo o poder do inimigo sobre a tua vida. E Ele ainda fala aqui que absolutamente nada vos causará dano. Toma isso como para a sua vida, meu irmão. É o poder do Senhor. É lindo isso, né? Então eles voltaram alegres e dizendo ali que os demônios se submetiam a eles. Eles experimentaram do poder do Senhor sobre a vida deles. Assim como os nossos filhos experimentaram esse poder lá em Botuporã. A oportunidade gera poder. A oportunidade gera poder. Aqui quando o Senhor, Ele fala aqui, e Ele fala sobre, né, a autoridade. Quando a gente pega, leia na sua casa a multiplicação dos pães e dos peixes, a primeira multiplicação. E o Senhor ali, antes que tudo aquilo aconteça, o Senhor, Ele vai dar autoridade e Ele vai dar poder aos discípulos. E Ele deu esse poder, essa autoridade sobre você. Você é discípulo do Senhor? Ele já deu essa autoridade, está sobre você. Quando a gente olha agora para a multiplicação, e essa perspectiva que eu quero trazer para você essa noite. Que você não haja como uma pessoa comum, como uma pessoa do mundo. Que antes das dificuldades você vai se oprimir, você vai chorar, você vai fazer coisas erradas diante daquilo, sabendo que você tem um Deus Todo-Poderoso, ao qual já deu isso a você. A oportunidade gera poder. E como geramos poder? Por último, sendo filhos de Deus. Você é filho de Deus? Então essa autoridade, esse poder está sobre você. João 1,12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Atos 1,8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Você é filho, você tem autoridade e você tem poder. Lembre disso essa noite. Efésios 3,20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais tudo quanto pedimos e pensamos, conforme o seu poder que opera em nós.
Aqui ele está dizendo, olha, você tem um poder e esse seu poder, ele opera em você. Use isso. Meu irmão, igreja, use esse poder. Nós estaremos na rua no sábado como igreja na marcha para Jesus. Lembre-se, oportunidade gera poder. Nós teremos a oportunidade agora, né, de exercer esse poder que está sobre nós. De quando nós levantarmos a nossa voz, diante do hospital que nós vamos parar, ali na rua 2, que quando você realmente levanta a tua voz, você seja usado com o poder que já está sobre você, para curar as pessoas que estiveram ouvindo a marcha para Jesus passar, que pessoas que estão longe, desviadas do caminho do Senhor, elas possam retornar. É isso que nós vamos fazer lá no sábado. Nós vamos usar essa oportunidade para gerar poder. E isso está sobre você. Isso está sobre nós, está sobre a igreja, amém? Eu gostaria que você se levantasse, nós vamos orar. Eu gostaria de ir mais longe, mas eu não vou conseguir. Quem sabe um dia eu possa ter a oportunidade de continuar essa palavra. E nós tratamos aqui apenas 3 coisas, né? Primeiro, a oportunidade gera poder e como gerar esse poder. Primeiro, reconhecendo a autoridade que está em Jesus, mediante a nossa fé, entendemos que nós somos filhos, isso está sobre nós, amém? Está sobre você. Eu gostaria de orar por você agora, com você. Eu gostaria de chamar os pastores aqui para frente, os presbíteros, os diáconos que estavam aqui conosco, agora antes de iniciar o culto, no meio da oração, por favor. Eu gostaria que a igreja fechasse agora os olhos. Você tem esse momento com o Senhor. Não foi à toa que o Senhor trouxe você aqui, meu irmão. Eu tenho certeza que Ele falou com muitos, principalmente comigo. Ele me ministrou bastante através da palavra. E eu vou estar orando aqui. E talvez você tenha entrado aqui esta noite, o Senhor trouxe você aqui esta noite, e você tenha passado por dificuldades na sua vida, e você se esqueceu que essa dificuldade é uma oportunidade para você exercer o poder que o Senhor já te deu. E você se esqueceu disso, você, diante desse problema, desse grande problema, talvez você esqueceu até de quem é o teu Deus. E eu gostaria de orar agora por você, meu irmão. Nós gostaríamos de orar por vocês. E você que ouviu a palavra, e você gostaria realmente de reafirmar sobre a tua vida, essa autoridade, esse poder do Senhor sobre você. Lembre-se, isso já foi dado, não vai ser dado agora. Mas você se esqueceu disso. E a gente aqui, nós gostaríamos de reafirmar isso sobre a tua vida. A autoridade e o poder de Deus sobre você. E você tem isso. Então se você está passando por um momento de dificuldade, está difícil, e você está pensando em desistir, ou você não sabe como resolver isso, eu gostaria de chamar você para frente, para que você possa receber a oração. E para que você entenda que diante desse grande problema, seja com você, ou seja no meio da sua família, com um familiar teu, na sua empresa, que você entenda que o Senhor já te deu autoridade para isso, e Ele quer que diante dessa tribulação, que você seja usado de maneira poderosa, porque Ele já deu isso para você. Eu vou estar orando aqui, se você sentir no teu coração, e você gostaria de reafirmar isso, eu gostaria que você descesse aqui, para que os nossos pastores colocasse a mão sobre a tua cabeça e orasse com você, amém? Senhor, nós estamos agradecidos, ó Pai, estamos felizes pela tua palavra, Senhor. Obrigado porque nós sabemos que o Senhor é um Deus poderoso, é um Senhor que se lembra de cada um de nós, mesmo diante das adversidades. Aliás, o Senhor nunca nos abandonou e nunca nos abandonará. Senhor, primeiramente nós queremos, ó Deus, como igreja, pedir perdão, Pai, porque muitas vezes diante das dificuldades nós nos esquecemos de quem és Tu.
nós nos esquecemos, ó Pai, que o Senhor é um Deus todo-poderoso, o Senhor pode todas as coisas. Nós queremos pedir perdão nesse momento, Pai, porque nós nos esquecemos, ó Deus, que o Senhor já nos deu autoridade, e o Senhor já nos deu o poder do alto. Senhor, nos perdoe, Pai, por algum momento, diante das diversidades, das situações difíceis, nós nos esquecemos, ó Deus, que isso já está sobre nós. Senhor, eu peço agora, Pai, neste momento, ó Deus, sobre a igreja agora, Pai, em nome de Jesus, que a Tua autoridade e o Teu poder seja manifestado na vida deles, que realmente, Senhor, que seja um novo tempo na vida deles, que eles possam andar, Senhor, neste mundo, não como as pessoas comuns que estão aí fora, mas com pessoas cheias de autoridade e cheias de poder. Sim, Senhor, Pai Todo-Poderoso, eu peço a Ti agora, Senhor, que a Tua autoridade esteja sobre cada um de nós como igreja, que o Teu poder, Senhor, esteja sobre cada um de nós. Pai, eu peço agora, retira todo o medo, dê intrepidez ao Teu povo, Senhor, para que eles possam ser usados de maneira poderosa, seja no trabalho deles, seja no meio da casa deles, seja, Senhor, no meio de uma dificuldade financeira, ou no casamento, ou, Senhor, de uma dificuldade, Senhor, da doença, que os Teus filhos sejam usados de maneira poderosa, Senhor, para reverter essa situação no Teu santo nome. Sim, Senhor, nos dá essa autoridade, Senhor, nos relembre, Senhor, que o Senhor já nos deu isso, nos usa de maneira poderosa. Senhor, nós desejamos, ó Senhor, que nós tenhamos oportunidades, Senhor, para gerar esse poder. Senhor, nós queremos realmente, através do Teu poder, Senhor, manifestar aquilo que o Senhor tem dado a cada um de nós. Glorificado seja o Teu santo nome. Senhor, nos usa, Pai. Nós sabemos que o Senhor nos chamou, ó Pai Todo-Poderoso, à toa. Pelo contrário, o Senhor quer, Pai, manifestar o Teu poder e o Teu senhorio sobre cada um de nós. Nós glorificamos o Teu santo nome. Nós sabemos quem és Tu, Senhor. O Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus da cura. A Tua palavra não volta vazia, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é um Deus da promessa, e que todas as Suas promessas se cumprirão nas nossas vidas. Nós Te agradecemos por quem Tu és. Nós Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor foi até o fim, por amor a cada um de nós. Quem somos nós, ó Pai? Quem somos nós? Aleluia, glorificado seja o Teu santo nome. Senhor, nós Te agradecemos pela palavra que o Senhor nos deu essa noite. Senhor, que Teu filho volte em paz e em segurança para casa, Senhor, e que diante das oportunidades que surgirem na vida de cada um deles essa semana, Senhor, eles possam agir de maneira poderosa, entendendo que o Senhor já deu esse poder a cada um deles. Senhor, glorificado seja o Teu santo nome. Eu declaro que os Teus filhos terão uma semana e um mês abençoado, onde eles poderão ver a Tua mão poderosa agindo sobre a vida de cada um deles. Obrigado, Senhor, pelo ensino. Obrigado, Senhor, pela exortação. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que a Tua palavra é viva, ela é eficaz. Senhor, obrigado por esta noite. Nós glorificamos o Teu santo nome, por tudo que o Senhor por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo, e por tudo ainda que o Senhor vai fazer, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Uma salva de palmas ao Senhor. Glórias a Deus. Que você vá em paz, e que você seja usado de maneira poderosa diante das oportunidades que o Senhor vai dar para você essa semana e esse mês. Amém? Mesmo que seja a oportunidade diante de uma situação difícil, ou de uma situação feliz, mas saiba que é o Senhor que está dando essa oportunidade, para que você mude as coisas através do poder que Ele te deu. Amém? Vá em paz. Nós estaremos aqui orando por aquele que precisa. Não perca a oportunidade de pedir oração. Amém? Convide o seu irmão aí do lado para poder jantar com ele. Combine alguma coisa. Amanhã é feriado na nossa cidade. Que Deus te abençoe, que seja um dia de descanso. E sábado estaremos